Olá, amigos da Seja Tem, Márcio Canta aqui, tudo bem? Humanizando a IA. O futuro não é sobre a tecnologia, é sobre você. Então, é isso que a gente veio falar aqui hoje, nessa live. Eu vou compartilhar esses slides aqui com vocês e vou falar sobre a nossa visão de como o humano entra na equação. Porque se você está pensando em automatizar, é uma coisa legal. Fazer o operacional com a inteligência artificial é uma coisa super inteligente. Agora, digo uma coisa, tirar o humano da equação talvez seja o pior tiro no pé que você vai dar na sua vida. Porque o humano é que tem que estar no comando, não a inteligência artificial. A ideia é você ter, sim, inteligência artificial, ter um sistema ao invés de ter uma ferramenta e colocar o humano na equação. Porque quando você colocar o humano na equação, as coisas vão melhorar. Só que antes de botar o humano na equação, usar a inteligência artificial, colocar as ferramentas, você tem que pensar nisso aqui, ó. E esse processo acelera o caos. Adoção desorganizada gera sobrecarga. Quando você coloca uma ferramenta e não sabe o que aquela ferramenta vai fazer, quando que ela vai se integrar, com quem que ela vai falar, depois quais os resultados que ela vai trazer, para que área vai mandar esses dados, vira bagunça. Em vez de liberdade, cria confusão. Vai criar confusão na cabeça do teu colaborador, porque ele não tem processo, ele não sabe o que tem que fazer, ele botou uma ferramenta lá para atender o cliente. Pô, ótimo, vai acelerar o processo. Mas se não tiver processo, não vai acelerar nada, vai acelerar o caos. Em vez de estratégia, microgerenciamento. Cada inteligência artificial pode ser usada em cada etapa do teu negócio. Porém, você precisa entender que, sem processo, a tua empresa não funciona. A ideia aqui não é tirar o humano da equação. A ilusão da máquina humana. Não tem máquina humana. A máquina é máquina, o humano é humano. A máquina pode tentar imitar o humano. Quando você cria aí um agente, bota tom de voz, bota todas as características, e aí ele vai imitar o humano. Mas ele não é humano. A máquina não é humana. Ela não tem emoções. Não queremos máquinas mais humanas, queremos humanos mais capazes. Isso que eu vivo falando aqui sobre criar um exoesqueleto. A inteligência artificial, ela vai criar um exoesqueleto para você. Você vai usar a inteligência artificial para resolver a parte operacional. E aí depois ela entrega para você o resultado e você usa esse resultado. O mito é, humanizar a IA é ensinar um algoritmo a conversar com a empatia simulada. A verdade, humanizar a IA significa colocar o ser humano no início, no centro e no final do sistema. É evidente, você quando coloca o ser humano para entender como que as coisas estão funcionando e a IA para acelerar essa entrega, fica muito melhor, fica muito mais fácil. A jornada da intenção. Intenção humana, processamento da IA e capacidade ampliada. Isso daí é o nosso modelo de uso de inteligência artificial. A inteligência artificial deve entrar exatamente entre os dois momentos humanos. O que quer dizer isso? Eu tenho a intenção humana, o processamento feito pela inteligência artificial mais expertise, que é o conhecimento da empresa, e depois a capacidade amplificada ali para você poder usar aquele resultado que a inteligência artificial gerou. Então, a intenção humana, onde nasce a dor, o desejo e o propósito, o ponto de partida. O humano dá o comando, o que ele quer. O motor, o agente e ecossistemas analisando, organizando e executando. Aqui é a parte operacional. Depois o retorno. O ser humano recebe o resultado, toma a decisão final com mais poder. Claro, se ele agora conseguiu entender melhor como que as coisas funcionam, ele vai ter mais poder. Essa é a fórmula. Inegociável. A equação do futuro é o homem entregando para a inteligência artificial mais expertise e devolvendo para o humano aplicar.
Primeiro H, humano antes da tecnologia. O A é o agente executando e analisando. O E, ecossistema de processos integrados, a expertise da empresa. E o H, o humano ampliado e livre para tomar decisão. Com isso em mente, eu te garanto que a tua inteligência artificial vai ficar muito mais inteligente. O H inicial, a origem de tudo. O ponto de partida. Representa a pessoa antes da interação com a tecnologia. Traz consigo suas dores, seus conhecimentos, suas experiências, seus valores e suas limitações estruturais. Isso é o primeiro H, aquele primeiro H que eu falei ali. Em seguida, nós temos o agente e a força de execução. Agentes de inteligência artificial não substituem a vontade. Eles são capazes de analisar, organizar e orientar e executar as tarefas operacionais que drenam nossa energia. Então, o agente vai ajudar a parte operacional. A IA executa, o humano atribui sentido. É isso que a gente precisa ter em mente. Não é tirar o humano da equação e pensar que vai ser tudo automatizado. Focar na mentira que criaram para vocês, que a inteligência artificial veio para fazer tudo e você não precisa fazer mais nada e vai ser assim no futuro. Não, não vai. Não vai. Quem está pensando assim em automatizar tudo, fazer com que a inteligência artificial tome conta de tudo, está pensando errado. Não é que não possa ser feito, talvez possa ser feito, talvez possa ser até bem feito. Mas, quando você tira o humano da equação, você está eliminando a parte emocional. Então, é tão importante a parte emocional numa venda que o humano tem essa parte emocional naturalmente, ele não precisa se esforçar igual a máquina. O ecossistema, o E, a ordem no caos. Acabamos de criar agora o E, porque o E eu estava usando como expertise. E, na verdade, eu criei um ecossistema. Então, a partir de agora, a equação é a inteligência artificial, o A, que é o agente, mais o ecossistema, que é onde você usa a expertise que a empresa tem dentro dela. Ecossistema, a ordem no caos. A conexão invisível, onde pessoas, processos, estratégias, ferramentas, dados operam em sincronia com a inteligência agêntica. É o ecossistema que garante que a IA siga seu propósito. Então você tem um propósito na tua empresa, você tem um propósito naquilo que você faz, você vai colocar esse propósito na inteligência artificial, humanizando a inteligência artificial, porque você está inserindo o teu propósito. E o H final, o humano ampliado. A tecnologia deve devolver tempo, não retirar humanidade. Se a tecnologia te devolver teu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, ela já cumpriu o papel dela, ela não precisa te tirar da operação. Eu vejo aqui, no nosso ecossistema de vendas, eu faço uma prospecção em 50 segundos, eu consigo falar com o lead, passar ele de etapa e criar ali a mensagem com inteligência artificial super humanizada para aquela pessoa. Ok, eu usei a inteligência artificial e depois ela me entrega ali a mensagem, eu fui lá e posto no LinkedIn. Então essa é a parte final, é o H final que vai tomar a decisão de postar lá no LinkedIn. E a vantagem disso? O LinkedIn não vai me bloquear, o LinkedIn não vai bloquear minha conta. Se você fizer automações dentro do LinkedIn e eles pegarem, eles vão excluir a tua conta. Se eu, mano, estou postando lá, ele não tem como excluir minha conta. Essa é a visão do ecossistema de vendas Sawyer. Você vai fazer a publicação. O humano final toma a decisão, toma a ação. E isso vai fazer com que você não perca a sua conta. Isso vai fazer com que você ande mais rápido do que as máquinas. Porque algumas ferramentas que fazem esse tipo de automação dentro do LinkedIn, além de correr o risco de perder a conta, ela não é mais rápida do que 50 segundos em cada publicação que você bota lá. Porque não são só 50 segundos que você está botando. Enquanto isso, você está lendo, você está vendo quem é o lead, qual é a empresa que ele trabalha, qual é o nome dele, qual cargo que ele ocupa, o que ele faz. Isso tudo está somando na tua inteligência para você poder depois falar com esse lead, entender quem é o lead que você está falando. E isso muda tudo. O ser humano, depois de utilizar agentes e ecossistema de maneira consciente,
Esse é o H final. Agora, ele é mais capaz, mais produtivo, mais estratégico, criativo e, acima de tudo, livre. O ser humano se torna livre porque a parte operacional, quem está fazendo é a máquina. E você está no comando, você está orquestrando as inteligências artificiais. Fronteiras de atuação, território da máquina, tarefas repetitivas e operacionais, análise massiva de dados, organização de fluxos, a regra, automatiza tarefas. Território humano, decisões com estética, decisão com ética e responsabilidade, sensibilidade e empatia, propósito e liderança. Regra, não automatize a empatia. A máquina ainda não consegue fazer essa empatia que o ser humano tem. A máquina não se conecta com as pessoas como as pessoas se conectam com as pessoas. A decisão pode receber apoio da IA, mas responsabilidade continua do ser humano, continua sendo humana. Você vai continuar sendo quem realmente toma a decisão. O só é na prática. Vendas, atendimento, liderança, educação, cada uma dessas etapas aqui estão contidas dentro do nosso ecossistema. O agente qualifica leads e analisa histórico. O humano constrói relacionamento e fecha o negócio com empatia. No atendimento, o agente resolve a triagem e dúvidas de rotina. O humano acolhe casos complexos e emoções do cliente. Seu cliente vai ter dores, seu cliente vai ter emoções, ele vai estar um dia bem, um dia mal, um dia falando demais, outro dia muito quieto, e você vai entender as emoções. A máquina não entende as emoções. Liderança. O agente monitora métricas e desempenho. O humano desenvolve a pessoa e alinha a cultura. A máquina, por mais que você treine ela não entende qual é a cultura, porque ela não teve vivência humana para entender a cultura. Às vezes, essas pessoas que estão trabalhando para você tiveram um tipo de criação que influencia no pensamento dela. A máquina não teve esse desenvolvimento, então ela não tem cultura. Na educação, o agente personaliza plano de estudos. O humano inspira e atua como mentor da jornada. Sempre que você botar o humano na equação, as coisas vão ficar melhores. A moeda mais valiosa. A IA não deve afastar pessoas, deve desenvolver tempo. O tempo resgatado da operação retorna para que nos torna principalmente humanos. Nos torna essencialmente humanos. Criar, cuidar, aprender, liderar e nos relacionar. A luz está no meu rosto aqui, eu não estou conseguindo ler direito. Bom, vamos lá. Então, o que eu estou falando aqui? É que a gente está ganhando tempo com a inteligência artificial. Quanto mais tempo a gente ganha, melhor fica a nossa qualidade de vida. A qualidade de vida aumenta quando você tem tempo. E isso é mais valioso que qualquer outra coisa. O nosso tempo. O novo paradigma. O futuro é humano versus IA. Nada disso. O futuro será humano ampliado por agentes e ecossistemas. O Sawyer organiza essa relação. Ele tira o ser humano da engrenagem e o coloca no controle do painel. Porque se eu estou delegando agora a parte operacional para a inteligência artificial, estou ganhando tempo. Muito bom. Mas eu também estou delegando para ela a parte mais que precisa mais atenção, que é a parte de operacional. Mas quem toma a decisão final se aquilo vai ou não funcionar sou eu, o humano. Porque eu é que vou dizer se aquilo vai funcionar ou não. Então, a gente precisa ter em mente que quanto mais humano tiver na equação, melhor para a gente. Só que o papel do humano agora mudou. Ele não é o cara que fica apertando o botão no operacional. Ele é o arquiteto da decisão. A máquina fez a parte dela. Você ensinou para ela, você tem que fazer isso, fazer aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ela entendeu, ela faz isso para você. Ela faz a parte operacional muito bem. Só que ela te entrega o resultado da parte operacional que ela fez. E aí você, como arquiteto, você desenhou o que você queria que ela fizesse. Você mostrou para ela qual era o teu problema. Você trouxe a dúvida para ela. Ela resolveu aquela dor e te entregou o resultado.
E esse resultado, você vai usar esse resultado, mas tomando decisões como um arquiteto. Pode ser arquiteto, pode ser engenheiro, pode ser orquestrador. Você vai ser quem orquestra as inteligências artificiais e no final você toma decisão baseada em dados, os dados que ela vai gerar. Você não é o operário da máquina, você é o maestro de uma orquestra de dados e luz. O ecossistema trabalha, você rege. Então é isso que eu estou querendo te dizer desde sempre. Você precisa entender que o humano está dentro da equação. A IA não deve ocupar o lugar do ser humano, deve ajudá-lo a ocupar o seu verdadeiro lugar. E é isso que a gente tem que ter em mente. A inteligência artificial chegou não para tomar o nosso emprego. Ela vai tirar alguns postos, vai, mas ela chegou para potencializar quem quer entender melhor como que usa a inteligência artificial e estar inserido dentro da equação, para que você tome a decisão baseada nos dados que a operação que é feita pela inteligência artificial vai te devolver. Dias 14, 15, 16, dias 24, 25, 26, 27, 28, nós vamos fazer uma mentoria para que as pessoas possam entender como usar a inteligência artificial. Uma semana de imersão. Todos os dias às 20 horas. 24, 25, 26, 27, 28 de agosto. Para isso, a gente preparou para vocês uma forma de mostrar o que eu estou usando para usar a inteligência artificial. Como que eu uso a inteligência artificial, como que eu crio os agentes, como que eu integro esses agentes, como é o modo de pensar na hora de criar esses agentes, como usar esses agentes como um sistema, como fazer para criar os processos dentro da tua empresa com foco na inteligência artificial, como colocar a inteligência artificial para fazer a parte operacional, como usar o anti-gravity. Eu vejo vários players do mercado aí falando em Claude, falando em ChatGPT, Gemini, mas eu não vejo as pessoas falando no anti-gravity. Eu vou ensinar você anti-gravity, que é a ferramenta que eu desenvolvi, o software ecossistema de vendas Soia, que é todo feito por inteligência artificial, com a inteligência artificial te dando as mensagens através dos agentes que eu inseri dentro dela, para que você pudesse fazer o atendimento nas redes sociais, tendo um CRM com inteligência artificial para te ajudar a fazer vendas digitais, principalmente no LinkedIn e no WhatsApp. Você pode trabalhar as outras redes sociais? Pode. Hoje eu botei um monte de lead aqui do Instagram que eu estou fazendo uma campanha. Mas, especificamente no LinkedIn, você vai ter sucesso assim, fácil. Porque já vem o nome, já vem o e-mail, o e-mail alguns têm, outros não. Mas já vem o nome, já vem o cargo e já vem a empresa. Só essas 3 informações já é uma mão na roda estar dentro de um card. Mas você pode colocar lá ainda o e-mail, pode colocar o Instagram, pode colocar o LinkedIn, pode colocar o WhatsApp, pode colocar as outras redes sociais que você quiser. O funcionamento da plataforma é o mesmo. Ele te joga lá na página do cara para você falar com ele através de uma mensagem, que a taxa de abertura é muito maior. E depois você tem toda uma metodologia por trás desse ecossistema trabalhando, te mostrando tempo de estagnação, motivo de perda, tarefas para você agendar uma tarefa, observações para você botar tags e tudo mais. Então, se você está pensando em investir para entender sobre inteligência artificial, para de olhar o básico, para de olhar a IA como uma ferramenta. Olha a IA como um sistema. E eu estou aqui para te ajudar. Eu vou passar esse conhecimento para você. O que eu aprendi, eu vou passar para você. E você vai ter possibilidade de fazer a tua empresa ser uma empresa realmente que usa a inteligência artificial como um sistema. E aí essa é a nossa grande promessa, te ajudar a usar a inteligência artificial como um sistema e não como uma ferramenta. Beleza? Esse link que está passando aqui embaixo do nosso rodapé te leva para você comprar a nossa mentoria e você ainda vai ganhar 2 bônus. O Soia completo, sem agentes, para você usar durante 1 ano, e o ecossistema de vendas Soia para você usar durante o mês de setembro. Nós fazemos 20 anos de setembro e o aniversário é nosso.
inclusive meu. Faço aniversário dia 22 de setembro. E quem ganha o presente é você. Você vai ganhar 2 bônus que custam o preço da nossa mentoria. Beleza? Cada um. Cada um custa o preço da mentoria. Você vai levar 3 coisas que custam R$ 997, só vai pagar uma, que é a mentoria. Beleza? Vamos juntos? Bom final de semana, seja feliz, sucesso!